Olá, amigo assinante, estamos iniciando nosso programa Grandes Negócios na TV. Hoje um convidado muito especial, Elson William Chicacho. Ele é empresário aqui de Guarulhos, sócio da empresa Nutrinipo Refeições K Limitada, é formado em administração de empresas, casado, diretor da ASEC, Associação dos Empresários de Cumbica, e presidente do Conseg Cidade Satélite de Cumbica. Tudo bem, Elson? Tudo bem, obrigado pela oportunidade. Tudo bem, obrigado pela oportunidade, Mike. É um prazer tê-lo aqui, o Elson, um grande amigo, cliente nosso. Tá bom estar aqui com a gente, viu, Elson? Obrigado. Elson, você teve a vida empreendedora realmente muito cedo, né? Iniciou a sua vida empreendedora. Conta um pouquinho desse início da sua vida. Eu comecei cedo, realmente, aos 14 anos. Né? Eu acho que foi aí que começou a minha carreira. Naquela época era permitido trabalhar com 14 anos. Empreendedora, né? na verdade, assim, não era nem registrado nada, né? O meu tio tinha uma chácara em Interlagos e final de semana ele sempre ia para a chácara. Aí eu comecei a ir com ele, lá tinha banana, tinha ovos de galinha, essas coisas. E eu falei, vamos começar a pegar para vender, né? Então a gente sempre morou na zona norte de São Paulo. E eu pegava tanto a banana quanto o ovo e levava para vender no mercado municipal do Tucuruvi, né? Aí depois, com uns 15 anos mais ou menos, meu pai falou, vamos montar um criador de codorna, né? Falei, legal, né? Nós começamos criando, até, né, chocando ovo de codorna na incubadora, tudo. Chegamos a ter umas 600 codornas, então mais ou menos uns 50 dúzias de ovos por dia, né, nós tínhamos. Aí comecei tendo que ir atrás de vender em outros lugares, né, porque só lá não comportava, né. Aí comecei em avícola, vendia tanto codorna que já estava ficando mais velha, porque depois de acho que 180 dias, parece que ela não bota mais, eu não lembro, que já faz muito tempo. E aí nós começávamos a vender a codorna quando já não produzia mais, né? E tinha um controle, cada codorna individual, se estava botando ou não, né? E vendendo, a gente já colocava nas caixinhas bonitinho e vendia nas avícolas. Era bem organizado, então. Era bem... E depois disso você foi ser sacoleiro também? Eu comecei aos 16 anos, 15, 16, comecei a viajar para o Paraguai, né, com esses ônibus fretados, assim que o pessoal pega, né? Então era a época do relógio Champion, aquelas coisas. Então 2 vezes por mês eu ia, né? Porque não dava para ir mais por causa da escola, tudo. Então eu pegava o ônibus, né, fretado e ia para o Paraguai, para a Argentina, fazia compras lá. Né? E era bastante divertido, né? Porque nessa idade, para mim, tudo era farra, né? Quantos você tinha nessa época? 15, 16. 15, 16 anos. Era de melhor ainda, ia fazer viagem sozinho, assim, né? Praticamente com o pessoal dos ônibus só. Uhum. Aí teve até uma vez que, né, como era essa época de Champion, né? Eu tava com um monte de relógio, tudo no corpo, assim, enroscado um no outro, né? De camiseta, tudo no último banco. A Polícia Federal parou, né? 3 na minha frente, falou assim, levanta a camisa. O cara levantou, no outro, levanta a camisa. Aí o cara da minha frente, levanta a camisa. Acho que ele percebeu que eu devo ter ficado branco, eu ia passar mal, alguma coisa, né? Porque chegou em mim e ele não pediu para levantar a camisa, sabe? Porque eu falei, nossa, eu acho que eu ia cair duro se ele fala levanta a camisa, sabe? Eu não sei por que ele veio com essa história de levanta a camisa, né? Chegou em mim e ele não pediu. Eu falei, nossa, foi o maior alívio. Tá? Porque você vendia Champion aqui igual água. Naquela época tinha muito, né? Tinha uns cremes que as mulheres compravam para o cabelo, negócio de tartaruga, né? Aquela época era bom de fazer negócio. E você, sempre empreendedor, né? Resolveu também ter uma agência de modelo, a WG. Quando eu ainda era de menor também, eu tinha 17 anos, aí um amigo meu, né, o César Guazelli, tanto que WG é de William, né, do meu segundo nome, e Guazelli do sobrenome dele. Aí eles falaram, vamos montar uma agência de modelos. Como eu tinha meu primo que trabalhava na Globotech, meu irmão, era uma agência que fazia a maioria dos comerciais para a Globo, né? Uhum. Nós começamos montando essa agência. Montamos na Avenida Tucuruvi, na Zona Norte. Fazíamos book, né, desfiles. Isso com 17 anos? Isso com 17 anos. Nós tínhamos modelos que faziam propaganda na Globo, no SBT. Né? A gente tinha bastante relacionamento com as emissoras, na verdade, né? Bandeirantes. Só que a maioria, realmente, nossos contatos era SBT e Globo, né? Tinha bastante naquela época show de calouros, então a gente punha muitos modelos no show de calouros para apresentar. Tinham até na época drag queens assim que faziam partes também, né, que nós colocávamos, eles ganhavam cachê, nós ganhávamos uma parte, né? Então, desfiles também era o que a gente fazia bastante. Teve até um desfile que nós fizemos na Zoom, né, que na época era sucesso era bem conhecida na época, né? Em Santana.
E o normal, a média dos desfiles eram 60, 80 pessoas. Nós fizemos uma divulgação até na Paulista, no objetivo da Paulista, com cartaz, tudo. Né? Nós conseguimos atingir 800 pessoas. 800 pessoas. Nem eu e meu sócio acreditamos nisso. Mais de 5 vezes o que o público normal quer Nossa, esperar. quase 10 vezes, né? Porque também nós contratamos assim, chamamos, né, a Bandeirantes, na época a Globo, né, SBT, todos eles. E eles foram, né? Pararam o carro bem na frente. Então, quer dizer, de certo Chamou modo, uma atenção tremenda, quem né? passava, né, já via. É. Aí nós usamos a tática assim, contratamos um exemplo, 50 modelos. Cada modelo tem que vender em 10, 15 convites forçados, né? Uhum. Entendeu? Porque elas não ganhavam cachê, porque nós não tínhamos condições de pagar. Mas iam ganhar as roupas. Né? Ganhavam as roupas, ganhavam o cabelo, né? E a experiência também. E a experiência e a divulgação, porque lá estava SBT, a Bandeirantes, né, Globo, e realmente eles foram, né? E aí colocamos todos os parentes, a maioria era parente deles, né, para fora, para ficar esperando. E aí acho que o pessoal que via, né? Nossa, vai ter o quê? Vai ter desfile, né? Aí todo mundo começou a parar e entrar, sabe? Nossa, nem nós acreditamos, foi o maior sucesso. Só que aí veio o plano Brescia, foi onde praticamente a gente quebrou. Foi falta realmente de experiência na administração. Tudo, né? É. E você também era tão ousado que você acabou dando uma sugestão com o presidente de uma empresa que você trabalhava, bastante inovadora. O que você falou para ele? Na verdade foi assim, depois que nós fechamos a agência, né, eu fui ter meu primeiro trabalho registrado. Aí eu já tinha 18 anos, fui trabalhar de office boy na Conhaque Presidente, né, ali na Avenida Nova, na Zona Norte também. Só que era office boy de carro, né? Então eu levava borderô, fazia mais essas coisas. E eu tinha, devido à agência, eu tinha bastante relacionamento, era relações públicas de várias danceterias, né, boates, tudo. Então eu falei, né, cheguei para ele e falei, posso? Na época tinham lançado a Keep Cooler, né? E a Jet Cooler era do Vinho Salton, que era concorrente, né? E não tinha muita divulgação. Falei, posso levar a Jet Cooler, né, nas danceterias, boates, tudo para divulgar e tentar vender? Aí ele falou, tudo bem, né? Acho que ele viu realmente a força de vontade e tal, porque nem era vendedor, né? E mas queria, né? Sabe, era fora do meu horário até, né, de expediente que eu poderia estar fazendo. E aproveitava porque eu gostava de dirigir mesmo e tal. Falei, já pegava o carro da empresa, já ia, já levava, sabe? Então, foi uma ideia assim, que eu comecei, nem lembro, na verdade, o resultado hoje, se foi bom na época ou não, na parte de vendas, porque também fiquei pouco. Eu acho que eu, para ser funcionário, não sou muito bom funcionário. Não se adaptou muito, né? Fiquei 8 meses, depois, daí comecei a fazer direito, né? Aí fui fazer estágio, na verdade, numa empresa que já tinha a ver com um pouco do direito, né? Acabei saindo do Conhaque Presidente. E aí depois fui para a Tunibra, que também já tinha a ver um pouco com documentação, visto, né? Já estava ligado um pouco ainda ao direito, né? E aí dali acabei, depois foi os meus únicos 3 empregos, nunca tirei férias, né? Porque eu nunca fiquei um ano numa empresa. Bom, nós estamos contando um pouco da história do Elcio, até agora, quando ele completou 18 anos, ou seja, ele foi, né, acabou vendendo produtos, né, da chácara do tio, né? Do meu tio, isso. Depois teve ovos do Codorna, depois teve agência de modelos, depois trabalhou na empresa. Ou seja, teve uma larga experiência, isso até os 18 anos. Agora eu vou comentar a outra parte. E aí, depois de toda essa experiência, né, bem prematura, você foi para o Japão? Fui para o Japão. Aí... Com quantos anos você foi? Eu fui para o Japão em 90... 21. Na verdade, aí, nesse período de 18, fiquei 1 ano e meio, 2 anos nas 3 empresas, já estava com 20. Né? Depois meu pai assumiu um restaurante italiano, né, no Ibirapuera, já viu o japonês. Seus pais também são empreendedores? Na verdade, meu pai sempre foi bancário, né? Minha mãe porque queria trabalhava de táxi, né? E na época ainda era o Fusca, né, que usava muito e tal, ela trabalhava com Fusca. E depois, eu lembro que mudou para um Del Rey, aí fui só no Del Rey. Tá? E seu pai japonês e dono de um restaurante italiano? Dono de restaurante italiano, né? Imagina. Mas era um restaurante pequeno, tinha 14 mesas, mas a fila de espera era grande. Tinham 2 horas, mais ou menos, de espera, sabe? Caramba. Era um restaurante bem conceituado, saiu na Vejinha, tudo. Foi uma experiência boa também. Bacana. E aí você foi para o Japão? Fui para o Japão, né? Primeiro para uma empresa em Osaka, que era uma metalúrgica, um serviço bem pesado. Só que eu não sabia falar nada de japonês, né? Levei um livrinho onde tu falava, tô com dor. Eu li ali o que era dor básico, em japonês, né? sabe?
Então, assim, chegamos lá sem saber nada. E eu não... Os seus pais são japoneses? Meu pai minha Teu mãe é pai? espanhola, né? Tua mãe é espanhola? É. Mas meu pai também não fala nada de japonês, entendeu? Então, quer dizer, e eu não como comida japonesa, né? Isso que é o pior de tudo, né? Você não gosta? Não, eu não gosto de comida japonesa. O que eu gosto de comida japonesa é que, na verdade, não é comida japonesa, é costelinha, é franguinho, essas coisas, Sim, né? já adaptado para o nosso paladar. Já né? é, né? Mas realmente a comida japonesa, não. Nossa, chegamos no aeroporto, uma brasileira ia buscar nós, chegou um japonês, né, totalmente estranho, assim. Que sem não falar falava nada. português. Eu falava português, sabe? E querendo arrastar nós pro carro. Eu falei, não, nós não vamos, né? Até que ele ligou para ela, falou, pode entrar no carro. Nós entramos. Chegou lá na empresa, falou, desce na empresa. Não, nós vamos descer. Aí eu sei que ele falou desce porque ele abriu a porta para a gente descer. Você imaginou que ele falou desce. Mas eu falei, não, vou descer também. Aí ele chamou, só tinha um brasileiro nessa empresa, aí ele foi lá, chamou o brasileiro e falou, pode descer, vocês estão com medo do quê? Eu falei, realmente a gente estava com medo. Quer dizer, você realmente passou uma situação, né, de medo e porque é totalmente novo para você, você não tinha nenhuma noção do que você imaginava. É bem né? diferente, sabe? Realmente não tem comparação. Hoje você é um empresário do ramo de cozinha industriais, né? Fornece para empresas comida. Essa tua ideia surgiu lá no Japão? Como é que foi? Eu trabalhei nessa empresa metalúrgica uns 8 meses, depois fui para uma outra indústria de sacolinha plástica 9 meses. Na verdade, eu mudei só por causa realmente de salário, né? Porque para ganhar mais. E depois eu fui para essa outra, né? Que chamam Bentoya, né? No Japão, que faz que seria o Marmitex aqui. Aquela rede 7-Eleven, até abriu algumas lojas aqui em São Paulo também. E o japonês tem muito costume, né, de comer a comida pronta, assim, que você já monta, vem o arroz, a carne, o peixe lá, cada prato de um modo. E ele compra, já esquenta ali na loja mesmo e já come ali, entendeu? Ou leva para casa, esquenta no micro-ondas, né, e come em casa. Então, nessa rede, era praticamente uma cozinha industrial, né? Fiquei quase 5 anos, logo que eu entrei eram poucos brasileiros. E Que ano foi isso? Alguns chineses, foi em 92, mais ou menos. Né? Eu para ano e para data... Mais ou menos 20 anos. Mais ou menos 20, 21, por aí. Né? Aí fiquei nessa Bentoya mais ou menos uns 5 anos. Né? Cheguei a ser líder de produção. Poxa, né? Sem difícil. Sem saber era o falar, Decaseg, né? Então, eu tinha, na verdade, sim, lá, como é uma empresa multinacional, na verdade, é ligada a Ajinomoto. Né? Então, nós tínhamos, o vice-presidente, ele falava um pouco de português. Tinha um dos diretores que falava espanhol. Né? Então, ficava um pouco mais fácil. Eu acabei, uma época, sendo motorista, né, deles, tanto dos japoneses quanto da diretoria, tudo também. Isso, de certo modo, aproximou, né, também, até em relação à parte de confiança, tudo Sim. isso. Eram poucos brasileiros, eles confiavam muito na gente, né? E tinha alguns brasileiros, alguns chineses e peruanos, né? Então, realmente assim, o que a gente falava, eles acreditavam, sabe? Por mais que de repente você faltasse, você falava eu estava doente, eles não, sabe, pagavam, não se importavam. Só que aí quando eu já saí de lá já estava aquele negócio, estava doente, vai lá ver se realmente está. Já começou a desconfiar. Já não estava acreditando. Você teve um pouco de responsabilidade nisso. E aí você resolveu retornar para o Brasil. Por quê? Então, na verdade foi por causa do terremoto, né? Teve aquele terremoto em Kobe, né? E assim, na TV, lá você acaba com o tempo, né? Você entendendo um pouco, né? Do que se fala, tudo. Até estava aprendendo a escrever e ler um pouco também, né? E a preocupação maior dos japoneses lá é que realmente iria ter um terremoto maior, né? Então eles ficavam, olha, põe um capacete que nem eu tinha uma moto, né? Uma moto pequena lá. Põe um capacete do lado, se você tem, se não põe um negócio para você se proteger, deixa documento e comida perto da porta, né? Porque toda hora dava terremoto fraco, entendeu? Só que eles estavam esperando um terremoto mais forte. Então acho que realmente por medo que eu acabei vindo embora, né? E de repente você resolveu, como é que foi a sua chegada no Brasil? Quanto tempo depois de escolar? Então, eu fiquei nessa empresa quase 5 anos, né? Nessa Bentoya. E aí quando você chega no Brasil, você chega perdido, né? Porque você não sabe o que fazer, você traz um pouco de dinheiro, só que a maioria realmente traz e chega aqui não sabe o que fazer, acaba perdendo tudo, né? Até mais. Você mandava dinheiro para os seus pais ou não? Mandava um pouco, sim, entendeu? Na verdade, até porque ele falava, manda para isso, manda para aquilo. A gente tinha mandado para comprar carro até também, né? Uma coisa, carro na verdade foi até de certo modo uma besteira de ter comprado, né? Porque podia chegar na hora e comprar, É verdade. Né? Sabe? Mas aí eu voltei. Depois de um tempo, fiquei um mês só aqui de férias, né?
E voltei para o Japão, nesse intervalo de 5 anos, né? E depois, quando voltei definitivo, realmente ficou aquilo, né? O que eu vou fazer? Esse acho que é o dilema de todo o DKC, entendeu? Bom, mas isso a gente vai deixar para o segundo bloco. Nós temos um segundo bloco com o Elson, contando um pouquinho mais dessa história empreendedora e espero você para ouvir tudo que ele tem para falar. Até lá.